Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa, sou professora da Odontologia do Estratégia Saúde e hoje estou aqui muito bem acompanhada pela Thaís, que foi aprovada no Corpo de Bombeiro Militar de Goiás. Então, eu vou pedir para a Thaís se apresentar. Oi, pessoal. Meu nome é Thaís, eu sou dentista. Fui aprovada no concurso do Bombeiro aqui de Goiás, em primeiro lugar, e na Secretaria Municipal de Saúde também, no ano passado. Olha só, então ela aí já está acostumada com a aprovação, pessoal. Eu vou pedir para a Thaís contar um pouquinho, né, como foi a trajetória dela em concursos públicos, se isso se iniciou muito cedo, se isso foi mais recente, né, agora com essa onda de concursos que nós tivemos. Eu sempre quis passar em um bom concurso, né? Pela questão da estabilidade. Sim. Só que eu não estudava voltada para isso. Então, eu estudei a graduação voltada para a graduação, até porque eu nem sabia, assim, de concursos, era muito away. Eu queria, mas eu não sabia de nada. E aí, o primeiro concurso que eu fiz, na verdade, foi a prova de residência, que eu fiz para odontologia hospitalar em Brasília. E aí eu fui aprovada, né? Eu consegui passar em primeiro lugar lá. E aí eu entrei na residência, eu estudava só para residência. Aí depois eu vim para Goiânia, né? A residência foi em Brasília, eu voltei para Goiânia, então eu trabalhava muito. E eu só comecei a estudar mesmo quando lançaram os editais. Então, primeiro lançou o da Prefeitura de Goiânia, aí eu comecei a voltar o estudo para a Prefeitura, depois lançou o da PM, e eu fui estudar para a PM, que é a banca da OCP, né? Que foi a mesma banca do concurso do bombeiro. Entendi. Então, é mais um pouco recente. Sim, entendi. E conta pra gente como foi, né, essa decisão, como foi, a relação dessa decisão com sua família, o que você precisou abdicar nesse período de estudo para você conseguir, né, atingir aí o seu objetivo. Então, como eu comecei a estudar depois que foram lançados os editais, nessa época eu trabalhava muito. Então, eu trabalhava ali umas 60 horas semanais. Eu trabalhava em 3 hospitais, então, 2 deles eram por uma empresa, que eu prestava serviço, um outro hospital era da minha empresa, e eu também atendia num consultório. Então, eu não tinha tempo. Então, no começo, quando lançou o edital, eu estudava assim: vou evoluir um paciente. O paciente faltou. Uhum. No hospital, assim, o paciente está lá no leito, mas tem muita gente querendo atender, né? Sim. Então, enquanto outro profissional está atendendo, eu vou estudar aqui no celular. Aham. E assim, então não tinha muito tempo. Só que eu queria, né, fazer, e eu sabia que eu precisava ter tempo para me dedicar a isso. Com certeza. Então, eu lembro que eu orei, assim, eu pedi para Deus me dar uma luz, porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Foi Uhum. na mesma época que eu estava montando o meu consultório. Então, eu tinha muitas coisas para fazer. E aconteceu de o contrato da empresa que eu atendi em 2 hospitais, ele ser finalizado, né? Uhum. Então, no outro dia, finalizou, e aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou procurar outro trabalho. Agora eu vou aproveitar e vou dar uma pausa, né? Uhum. Então, aí eu saí da clínica também, que eu atendia um pouco depois, e eu fiquei só no hospital que era da minha empresa mesmo, particular. Essas 60 horas que eu trabalhava passou a ser de estudo. Então, as Sim. pessoas não notam muita diferença, porque eu ainda estava ativa nas redes sociais pelo meu trabalho, né, no hospital, Sim. Sim. e também porque, como eu já trabalhava muito, as pessoas não costumavam me ver muito. Então, eu não saía tanto, então a minha família já estava acostumada, assim, Com a com sua. essas minhas ausências. Então foi tranquilo, né? Conseguir aí conciliar. Graças a Deus teve essa coincidência aí de épocas, né? De você conseguir É, um pouco mais livre para estudar. E como é que foi o seu estudo com o material, né? Da gente, como você conheceu estratégia, como o estratégia te ajudou. quando eu comecei a estudar, eu não consigo estudar assim, fazendo resumo, escrevendo. Tem muita gente que faz isso, né? Sim. Eu não presto atenção. Então, eu aprendo com os meus erros, né? Então, eu peguei uma prova e fui fazer. E aí, quando eu procuro as respostas, eu procuro em vários sites, né? Procuro em artigos, procuro em livros. E aí, num deles, eu abri uma apostila do Estratégia. Eu falei, nossa, muito boa essa apostila, bem explicada, né? E aí, eu comentei até com o meu noivo. Eu falei, olha, eu vou entrar nesse site aqui para ver se tem alguma coisa. E aí, eu vi que tinha um curso voltado para PM. E ele falou, olha, Estratégia é um curso muito bom,
ele é bem completo. E aí, quando eu fui ver, é assim, muito Uhum. completo mesmo. Essa parte aí mesmo da OCP, nossa, veio muito bem feita. E aí eu fiz o curso e eu comecei a estudar por lá. Então eu continuei estudando por provas da banca OCP. Aí eu fazia a prova, aí eu vi o que eu errava, aí eu ia lá no PDF, lia. Ou quando eu não estava em casa, né? Nessas horas assim, tô atendendo um paciente, vou evoluir o paciente. Aí eu pegava o celular e ia ler o PDF. Sim. Mas eu me arrependo de não ter lido todo o PDF, todos os É, é mas muita informação lá. aham, é a forma de cada um, né, de estudar. Você fez um pouco do estudo reverso, né, que a gente chama, que é primeiro ir para resolver a prova e com a prova conseguir e fazer um estudo mais ativo ali em busca das respostas das questões. E me conta assim, se você pretende fazer mais concursos, você é daí de Goiânia mesmo, de Goiás, sua família é daí? Sim, eu sou daqui de Goiânia, tanto que eu não queria sair daqui, né? Então eu pensei, é a minha chance. Passar nesse concurso é a minha chance. Na época tinha lançado só o edital da PM. E Sim. o do bombeiro só tinha uma vaga para mulher. Então eu não depositei esperanças no bombeiro, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que passar na PM porque é a minha chance. Eu não vou conseguir Uhum. mais um concurso porque eu não vou ter mais idade. Daqui 20 anos, o concurso do bombeiro é a cada 20 anos. Então, Sim. daqui 20 anos eu não consigo entrar. Então, eu vou estudar aqui em Goiânia, porque eu não queria sair daqui. E eu estudei para a Secretaria Municipal, né? Que foi aqui da Prefeitura. E também passei nesse do Bombeiro. Então, eu nem tenho mais condições de ter mais um concurso. Não, eu me aposentei assim de concurso. Não, não consigo. Entendi. E me fala assim, se você, no passado, né, você falou que fez a residência e anteriormente a isso, você já fazia provas, porque você relatou aí que começou a estudar no pós-edital, né? Uhum. E a gente sempre fala sobre que no pós-edital é aquela corrida para a gente ficar tentando ali contemplar todo o edital, e aí você foi estudando pós-edital, passou em primeiro, então com certeza existe uma base bem formada, né? Então você pode falar um pouquinho aí de como foi o seu passado nos estudos mesmo. Eu sempre estudei muito, muito. Então, eu queria o bombeiro também, porque eu também estudei no colégio militar. Então, eu sempre estudei em escola pública. E eu sabia que eu só tinha uma chance de entrar na universidade na Universidade Federal, né? E tinha que ser aqui em Goiânia. Então, eu tinha que passar na UFG. Então, eu sabia disso quando eu era criança. Então, de lá, eu já comecei a estudar muito para o vestibular. Então, eu sabia que na particular eles estudavam, eles passavam o final de semana, o feriado, fazendo uma apostila, né? Eu não tinha essa apostila, mas eu tinha os livros que eram da escola pública. Sim, Então, eu lia todo o livro, eu fazia todas as questões, eu fiz isso no ensino médio todo e no fundamental também. Então, eu nunca tive problema para fazer uma prova de português, por exemplo, porque eu sim, estudei muito, né? Então, português para mim era revisar, né? Tanto para o concurso da PM, quanto do bombeiro, quanto da prefeitura, português era uma matéria que eu sempre, ou eu gabaritava, ou eu quase gabaritava, né? Porque é de base. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz a mesma coisa. Então, eu tinha que correr contra o tempo. Eu não tinha, assim, vou montar um consultório, né? Eu tinha que ser boa em alguma coisa para alguém me contratar. Então, eu não tinha como eu treinar, né? Porque sim. odontologia é muita mão. Então, não tem como eu treinar. Então, eu vou estudar muito. E aí, eu fui monitora de algumas disciplinas. Então, eu ajudava os alunos. E aí, eu ia estudando também. Então, eu estudei muito na graduação, estudei muito no ensino médio, estudei muito no fundamental. Então, minha base realmente foi boa. Entendi. Se coincide um pouco, né, a história. Eu estudei há alguns anos também em escola pública e eu sempre fui do mesmo jeito que você. Eu não tenho ninguém dentista na família, eu não tinha onde treinar. Então, eu sempre me jogava nas monitorias, nos projetos de iniciação, de tudo isso. E aí a gente vê, né, como isso ajuda também a gente. Você aí é exemplo, porque a gente sempre tem o costume de falar, não, a gente tem que começar no pré-edital, porque no pós é uma loucura. E aí você já conseguiu se dedicar mais aos conhecimentos específicos porque você ficou mais tranquila no português, por exemplo. Então, muito importante. Sim. E me conta a sua relação assim com o material, né, do estratégia.
Como que você fazia além das questões? O que mais que você utilizava de ferramenta que o Estratégia oferece? Eu assistia muito às videoaulas, então, assim, eu errei X questão. Aí eu ia lá no PDF, eu lia aquela parte, o meu erro era ler só essa parte, porque quando eu fui fazer a prova da PM, foi um choque, né? Porque foi muito diferente do que ela sempre era, a OCP. E eu saí desnorteada, assim, aí eu fui procurar as respostas. E Sim. numa página, uma página do PDF tinha três respostas. Eu fiquei assim, eu não acredito nisso. Eu li metade da página, né? Porque o que eu tinha errado, se eu tivesse lido a página inteira, É. eu tinha acertado. Uhum. Aí eu fiquei, eu não acredito nisso. Eu tenho que ler o PDF. Porque a Mirella mesmo sempre falava nos vídeos, né? A videoaula não é o suficiente, leia o PDF. Eu ficava, eu não tenho tempo para ler o PDF. Mas eu lia o PDF, eu fazia todas as questões que tinham no PDF também, que são muitas, e eu assisti às videoaulas. Aí eu vi que tinha alguns PDFs já que tinha o resumo do resumo, né? Sim, E é. esse resumo do resumo eu li também. Entendi. Eu Muito. recomendo muito, muito mesmo o curso de estratégia para Hum. todo mundo que me pergunta, porque eu acho que não existe assim um curso mais completo para as bancas que existem hoje. O que que você diria, né? Hoje, assim, depois de ter passado pelo processo de estudo, pela seleção, o que que você diria que foram seus erros e seus acertos nessa sua trajetória aí em busca do cargo público? O meu erro é um erro que eu sempre cometo, e eu acho que ele é inerente a mim, que é o nervosismo no dia da prova. No dia da prova do bombeiro, eu não estava tão nervosa porque eu não tinha mais estudado, né? Eu estudei muito, mas para a prova da PM. Sim. Quando eu fiquei no excedente, eu fiquei assim, eu já passei na prefeitura, só tem. Aí tinha mudado, né? Tinha três vagas. Eu falei, só tem três vagas. Que dia que eu vou passar se eu parei de estudar, né? Então eu vou tranquila, Sim. né? Se eu passar bem, se eu não passar bem, eu tinha estudado só a legislação do bombeiro, Uhum. porque eu já tinha estudado para dar PM, né? Aí eu voltei a trabalhar as minhas 60 horas normais, então eu fui mais tranquila. No Sim. dia da prova da PM, eu já acordei muito tensa, muito tensa. Fui para a prova muito tensa e me desestabilizei emocionalmente, ao ponto de esquecer de responder questão, de não completar a discursiva. Eu esqueci, né? Eu nem esqueci. Eu lembrei, só que eu falei assim, eu quero sair daqui, sabe? Aquele sentimento de eu quero sair daqui, eu não vou conferir, eu não vou ler de novo o que eu escrevi, Uhum. deixa para lá, né? Então, o meu nervosismo me atrapalhou muito. Aquele medo de não conseguir terminar a prova a tempo, que a gente sempre tem, até na prefeitura de Goiânia. Eu acertei, eu fiz 90 pontos de 100, mas eu errei duas questões porque eu fiquei com pressa, Sim. entendeu? Não, tá todo mundo saindo, Quero sair então tá acabando também. o tempo, eu Ansiedade. tenho que sair bem, né? Aquele desespero. Hum. Graças a Deus deu certo, mas assim, a questão emocional, ela interfere demais, demais, demais no dia da. Outro erro meu foi não ter lido o PDF inteiro, né? Hoje eu vejo assim, graças a Deus, né, que eu não passei na PM, eu passei no Bombeiro, porque é uma instituição que eu admiro muito a PM também, mas considerando carreira militar, é melhor você passar em primeiro lugar do que em último, né? Sim. Porque tem a questão de carreira, né? Sim. Passei em primeiro lugar no Bombeiro, graças a Deus. Às Uhum. vezes eu acordo Uhum. assim, que eu passei. Mas, foi um erro não ter lido o PDF. Isso me matou assim de arrependimento muito tempo. Uhum. Porque se eu tivesse lido mesmo, não só o que eu tinha errado, eu teria acertado essas questões, né? Eu não gostava de estudar prótese. A parte de prótese que eu aprendi foi no estratégia. Aí eu estudei muita prótese, só que quando chegou tinha uma videoaula, né? Sobre o material de moldagem. E não, nunca vai cair silicona, né? Não, nunca vai cair sobre silicone. Nem usa isso no Aham. serviço. Então nunca vai cair. Eu acho que eles pensaram mesmo. O bobo vai achar que nunca vai cair, então vou pegar o que nunca vai cair. Uhum. Foi um erro subestimar algumas coisas. A gente não pode subestimar. Sim. Certo, eu não me arrependo de ter estudado muito. Eu estudei 2 meses e meio,
mas eu estudei muito, 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 muito. Então, eram 12 horas, 14 horas. Eu não estudava domingo, porque eu não conseguia. Eu estava cansada mesmo. Uhum. O tempo que eu tinha, eu estava estudando. Então, foi um acerto, né? A gente tem que se sacrificar Com pelo que a gente quer. E, na verdade, para mim, o ato de estudar é prazeroso, então não foi certeza. um grande sacrifício. E foi um acerto também eu ter decidido dar essa pausa no trabalho. Entendi. Porque se eu tivesse continuado às 60 horas, aí eu não ia conseguir mesmo. É. Muito difícil. E você disse aí que foi aprovada também na Prefeitura de Goiânia, né? Para esse concurso, você já estudou com material de estratégia também? Foi na mesma época? Foi na mesma época. Porque eu comecei a estudar, lançaram quase na mesma época os dois editais, da Prefeitura e da PM. Sim. Então, eu acho que foi uma diferença assim, de 2 semanas. Nessa época que lançou o da PM, na mesma semana eu já achei o PDF, né, do Estratégia e já assinei. Hum, Então, eu também, eu fiz o mesmo esquema, eu estudei a prova da prefeitura e eu vi como é que ela era, só que já tinha 8 anos que não tinha uma prova da prefeitura. Aí eu fui ver essa prova de 8 anos atrás, aí eu fui ver a prova de 10 anos e eu vi que seguia o mesmo padrão. Então, eu vou estudar as questões aqui, e aí nos PDFs do Estratégia tinha todo o conteúdo. sim. Então, eu não fiquei procurando muito em outros lugares. Eu tenho que estudar tal coisa. Então, eu ia lá no PDF e aí eu já matava dois coelhos com uma palavra só, né? Entendi. Então, é isso, Thaís. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, né, para quem vai te assistir, para quem vai ouvir aí um pouco da sua trajetória? Fique à vontade. Eu acho, o que eu diria para mim mesma, quando eu comecei a estudar para concurso, que é o que eu falo para todo mundo. Às vezes a gente vê, nossa, só tem uma vaga. Ah, só tem 3 vagas. A gente tem que parar de pensar sobre isso. Porque eu acho que se você quer alguma coisa, se você tem um sonho, então Deus já te deu essa possibilidade de conseguir. Você tem que entregar o seu melhor. Então, se você entregar o seu melhor e você não conseguir, você não vai ter um arrependimento, eu acredito. Agora, se você quer muito uma coisa e aí você não entrega porque você acha que não vai conseguir, esse é um arrependimento. Então, Exato. eu acho assim, se eu tivesse pensado, nossa, vai ser muito difícil eu passar nesse concurso. Então, eu vou estudar mais ou menos, já que vai ser muito difícil. Uhum. Eu teria me arrependido muito, né? Porque eu teria visto a prova e falado, caraca, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu teria conseguido. Aham. Então, a gente nunca se arrepende de lutar pelo que a gente quer. E eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. E às vezes as pessoas vão falar, ai, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo. Por isso que não é todo mundo que consegue, né? Exatamente. Então, que seja você quem vai conseguir. É. Eu espero isso. Com fé em Deus. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, né? E eu queria falar uma coisa sobre isso que você falou, que é o não a gente sempre já tem, né? A gente tem que ir sempre atrás do sim. Então, esse é o principal pensamento de ir sabendo que se tiver uma vaga e se a gente der o nosso melhor, a gente pode conquistar essa vaga aí única. Então, agradeço, Thaís. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito parabéns, né, pela sua dupla aprovação e muito obrigada também por confiar no nosso material do Estratégia aí para te ajudar na sua preparação, tá certo? Agradeço Eu muito. que agradeço pela oportunidade e recomendo para todo mundo o curso do Estratégia. É o melhor que tem, na minha opinião. Obrigada, Recomendo muito. Thaís. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.